Bem, então aí retornando, né, agora para a gente trabalhar as variáveis numéricas contínuas, né, que é aqueles dados de idade que estão lá na coluna, na coluna E, acho que é assim, ok? Bom, conforme a gente já disse, né, a variabilidade ela é contínua, tá? O fato da gente usar, para a maioria dos casos, só a parte inteira, não quer dizer que ela passe a ser uma variável discreta, né? Então, a gente tem que estar atento a isso. A gente poderia usar, por exemplo, uma casa decimal para representar a idade. Por exemplo, uma pessoa que tivesse 28 anos, né, e 9 meses, você poderia dizer que ela tem 28,75 anos. Tá? Esse 0,75 é a quantidade de anos tem em 9 meses. Tá? Mas, mesmo se a gente estiver usando a parte inteira, né, dos anos de vida, nós podemos, né, ter muitas idades diferentes. Né? Ou seja, no caso de irmãos, a gente tinha 4 só, era simples. Né? Agora, de idade, puxa vida, com 127 indivíduos, eu poderia ter um montão de idades diferentes, não é isso? Então, esse é que vai ser a forma que a gente tem de reduzir essa quantidade de 127, né? Mesmo que a gente conte repetidamente, a gente vai ver que desses 127, muitos se repetirão, mas terão muitos e outros tantos ali por dentro. Então a gente não pode considerar aquelas tabelas com um monte de linhas, que aí também você não ajuda a sintetizar a informação que está naqueles 127 casos. Tá? O objetivo que a gente tem na contagem das repetições é chegar a uma situação de reduzir a grande massa de dados, né, a um conjunto de informações que a gente consiga reter e gerenciar, né, especialmente na cabeça da gente. Né. Então, no caso da variável sexo, a gente conseguiu reduzir os 127 dados em 2 categorias. Né. A classe social, a gente reduziu isso para 5 categorias, e na classe do número de irmãos, a gente reduziu para 4 categorias. Bom, no caso da idade, se a gente ficar focado na idade de um valor por vez, a gente vai precisar, na verdade, de 59 linhas para botar todas essas frequências, né? Seriam 59 categorias, né, onde cada categoria seria uma idade inteira, ok? Bom, então isso também continua sendo muita informação, então a gente precisa reduzir isso de alguma maneira, né? Se a gente usar aquelas funções máxima e mínima do Excel, a gente vai verificar que a menor das idades que aparece ali é 17 anos, tá? E a maior das idades é 76 anos. Tá? Então, com isso, se eu subtrair 76 de 19 e de 17, você então vai chegar aos 59. Então, existem 59 valores diferentes de idades inteiras que estão aí dentro dessa coluna, ok? Bom, como no caso das variáveis contínuas, né, a estratégia de um por vez não é uma boa estratégia, então a gente tem que trabalhar com arranjar alguma outra alternativa, né, que seria, né, a opção de juntar esses valores individuais, né, e usar o conceito de intervalos de valores. Tá? Então, para executar essa estratégia, a gente precisa de algum método que nos permita alcançar uma solução de forma racional. É o que a gente vai fazer a seguir, ok? Então, precisamos de um método para organizar isso. Não vai ser simplesmente contar como a gente vinha fazendo, tá? Ok?
ou seja, a gente tem que organizar aquela parte esquerda da tabela estatística, ok? Ao invés de escrever valor por valor ali. Bem, tem uma quantidade bastante grande de modos da gente, métodos para a gente construir uma tabela desse tipo, tá certo? Inclusive, não ter método nenhum, simplesmente escrever de qualquer jeito que vem na tua cabeça. Mas não é, isso não seria alguma coisa assim racional, tá? Então, dessa vasta quantidade de métodos, né, a planilha que a gente está usando nos apresenta 127 valores de idade a serem organizados em intervalos de idade, para que então contemos, né, depois que a gente organizar esses intervalos, depois a gente então vai contar nessa coluna quantas idades estão dentro de cada um desses intervalos que a gente vai fazer, tá bem? Bom, o primeiro problema que surge aí, tá, se refere ao número de categorias, né, que a gente também vai chamar classes de frequência, né, okay, que vão segmentar todos o todo, né, dos dados de idade. Ou seja, quantas devem ser as classes? Qual é o valor de K que a gente precisa considerar? Tá? Então esse é o primeiro problema que tem aí. Ou seja, existem diversas formas também de responder essa pergunta. Tá? A nossa redução deve alcançar uma quantidade satisfatória de classes, né, que não resulte nem em muitas classes, nem em poucas classes, né, que você sintetize tanto que impeça que a percepção adequada do comportamento da variável naquelas unidades estatísticas. Tá ok? Bom, então a gente não pode nem muito, nem pouco. Então aí fica a seguinte colocação, né? Aqui a gente vai colocar o nosso primeiro critério para proceder a um resultado satisfatório. Eu estou querendo dizer que existem outras propostas, mas a gente vai trabalhar com essa, que é uma proposta razoável, né, e vai nos permitir fazer as coisas de uma forma semelhante um e o outro, e aí depois, se alguém achar que tem alguma outra coisa diferente, pode usar outra coisa diferente, mas desde que você consiga ser alguma coisa assim razoável, né? Bom, então, no caso aqui, a gente vai dizer o seguinte: a quantidade de classes que uma tabela de frequências, né, deve ter é um mínimo de 8 classes. Né? Procuraremos não fazer tabelas com menos de 8 classes para essas variáveis contínuas. Nem mais do que 16. Então, é um mínimo de 8 classes, um máximo de 16 classes. Se a gente conseguir alguma coisa aí no meio termo dessas duas, em torno de 12, seria uma solução razoavelmente adequada. Tá? Então, os valores de K que a gente pode encontrar ou considerar como sendo os possíveis para a gente usar são esses daí, ou 8 classes, ou 9, ou 10, ou 11, ou 12, ou 13, ou 14, ou 15, ou 16. Tá bom? Em princípio, 17 não, e em princípio, 7 também não. Ok? Bom, então, a partir daí, né, o segundo problema que a gente vai ter, né, depois que a gente conseguir resolver esse problema das classes, né, a gente vai então precisar saber qual é o tamanho de cada classe, qual é a amplitude de cada classe. Tá? Bom, preferencialmente podemos trabalhar com classes da mesma amplitude. Existem situações que você trabalha com classes com amplitude diferente, mas usualmente a gente procura ter sempre classes de mesmo tamanho. Tá bom? Então, que tamanho cada intervalo de classe deve ter? E esse seria de mesmo tamanho para todas elas, tá bom? Bem, convém lembrar, como vamos precisar fazer operações numéricas com esses tamanhos de classe, né, seria muito interessante, rápido e não desgastante que fosse um número amigável, fácil de fazer conta, né? Como, por exemplo, o 2, 5 e o 10, ou seus múltiplos ou submúltiplos. É fácil multiplicar, dividir por esses números. Tá?
E vocês lembrem que o nosso dinheiro funciona assim, né? É uma nota de R$2, de R$5, de R$10, de 20, de 50, de 100, não tem nota de 30, não tem nota de R$7, entendeu? Então esses três números e seus múltiplos e submúltiplos são os melhores para a gente poder trabalhar desse jeito. Ok? Bom, então vamos lá. O método que a gente vai apresentar chama-se... para a construção de tabelas, né, ele se deve a um engenheiro japonês chamado Kaoru Ishikawa, né? Ele viveu de 1915 até 1989, né? Foi um cara extremamente importante na área de controle de qualidade no Japão, né? Foi ele que um dos que permitiu que aquele negócio explodisse no Japão como método de trabalho nas empresas, né? Então a gente vai tomar o método dele e vamos usá-los, porque as tabelas dele só funcionam, vamos dizer, só trabalham com esses valores múltiplos e submúltiplos de 2, de 5 e de 1 no caso, né? 1, 2, 5, 10, 20, 50 e por aí vai, tá? A quantidade de classes a gente então vai chamar de K. E a amplitude dessas classes de frequência, todas iguais, a gente vai chamar de H minúsculo, tá? Então a letra H vai ser usada para classes de frequência, para a amplitude da classe de frequência, tá? O método é bastante simples e fácil de utilizar, tá? Eu vou, então, só deixar aqui o conjunto de idades que tem naquelas 127 linhas da tabela, ou seja, são essas 127 idades aí, ok? Como é que a gente percebe como a idade se comporta nesse coletivo de 127 indivíduos, tá? É isso que a gente vai procurar fazer ao sintetizar esses dados numa tabela através dos intervalos, tá bom? Então vamos dar uma suspendida aqui e vou então ter um outro segmento onde a gente vai falar especificamente do método, tá ok? Até já então.